Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo o conteúdo para te ajudar a alavancar a tua empresa, te ajudar a vender mais, a conduzir melhor a tua equipe e principalmente a não cometer os mesmos erros e cometer os mesmos acertos das pessoas que sentam aqui conosco, que sempre a gente traz alguém de muito sucesso. E o sucesso dessa pessoa que está aqui hoje é um sucesso diferente e vocês vão já entender por que a gente está falando isso. Mas eu não estou só aqui, você que está acompanhando pelo vídeo já está vendo esse sorriso que vocês já conhecem, sorriso mais contagiante da internet, Cícero Jorge. E Fala, aí, meu pessoal, amigo? seja bem-vindo. Lucas, eu estava aqui pensando, quando você estava apresentando o episódio de hoje, pessoal, pode ter certeza, é um episódio que vai nos ajudar a terminar o ano cada vez melhor e começar o ano com um propósito muito claro. Pode ter certeza. Então, fique muito atento a cada segundo desse episódio. Esse episódio que é o nosso episódio de Natal, você que está ouvindo aí nessa reta final de ano, com toda certeza está num clima, uma sensação ou de dever cumprido, né, de um ano sensacional, ou uma sensação de, poxa, poderia ter sido um ano melhor. Então, esse episódio é exatamente para você, tá? E esse episódio não estaria no ar sem as empresas que nos apoiam, sem as empresas que estão aqui conosco no Aí Sim Podcast. E a primeira delas é a Mr. Simple, Cícero. E hoje, indico de novo. E o pessoal tava aqui no bastidor dizendo que a gente tava parecendo pá de jarro, né? Tá os dois de farda, preto hoje. Viemos de farda, né? Então, galera, Mr. Simple, a camisa do empresário brasileiro, você que não quer ter dor de cabeça na hora de escolher o que vestir e sair elegante, sair confortável, sair com uma camisa da maior qualidade, com algodão egípcio, que você vai encontrar poucas marcas entregando a qualidade que eles entregam. E pelo valor não vai encontrar, né, Cícero? Pelo valor não. Pelo valor não vai encontrar. Então, fala com a galera da Mr. Simple, você tem o cupom aí sim 10, onde você consegue um valor diferenciado lá com eles, tranquilo? E a gente também tem a empresa José com a gente. O que é que a empresa José entrega, Cícero? Entregamos toda a parte de inteligência com relacionamento e fidelização com a sua base. Ou seja, fazemos você cada vez mais crescer e fortalecer presença de marca na sua base de clientes, lucrando mais. Boa. E a gente também tem aqui a 2P Treinamentos, é a 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro você desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios e a gente entrega qualificação e desenvolvimento para a tua equipe comercial. Então, todo treinamento para os teus gestores comerciais, para conduzir melhor a tua equipe, né? Construção de ritos, rotinas e rituais e também o trabalho com a equipe na operação, né? Ajustar scripts, roteiros e principalmente trazer mais persuasão em um processo que vai te ajudar a converter e a vender mais. Mas vamos deixar de delongas e vamos chegar aqui para a gente apresentar o nosso convidado, que a gente toda vida gosta de fazer esse suspense, mas todo mundo já sabe o que é, porque já está divulgado nas redes sociais. Então vamos começar falando o nome dele. Apresenta aí, Lu. Show de bola. A gente está aqui, gente, com o Padre Gabriel, ele que é maranhense, mas está há 4 anos aqui no Ceará, o maranhense mais cearense que vocês vão conhecer. Ele que é padre camiliano, formado em filosofia e teologia, já atua há 3 anos como padre, hoje é formador no seminário São Camilo, músico amador e o homem não pode ver um sushi, meu amigo, que é com ele mesmo. Você quer convidar ele para bater um papo legal? Chama ele para um sushi, que o homem não nega esse convite, não. Seja bem-vindo, Padre Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cícero. Olá, pessoal que nos acompanha, que nos assiste, que nos escuta. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. A alegria é toda nossa. É toda nossa. Padre, nesse primeiro momento aqui, a gente quer conhecer quem é o Gabriel, certo, antes de ser padre, quem é o ser Gabriel ali? Perfeito. Então, o Gabriel nasceu numa cidadezinha bem empoeirada, lá do Nordeste, no sertão maranhense, lá no Sudeste do Maranhão, chamada Paraibano, né? Uma cidade que foi fundada por paraibanos, né? E lá eu morei até os 14 anos de idade. Sou filho único, né? E com 14 anos eu fiz uma experiência de um retiro de jovens, que foi muito importante, né? E nesse retiro, eu não senti Deus me chamando para ser padre, mas eu senti Deus
tocando no meu coração, me falando que Deus me queria perto dele, né? E nessa ocasião, quem promovia esse retiro era um padre camiliano que morava aqui em Fortaleza, no seminário que eu moro hoje, aqui na Sabiaguaba. E aí ele me chamou para participar de um retiro de 4 dias. E aí nessa ocasião eu participei, eu tinha 14 anos na época, era muito novo. E aí minha mãe deixou. E nessa experiência de 4 dias ali, eu senti Deus falando muito forte no meu coração que ele me queria ali, né? Que aquele lugar era um lugar para eu estar próximo dele, né? E aí, quando eu voltei para o Maranhão, depois daqueles 4 dias de experiência do encontro vocacional, falei com minha família, com os meus pais, minha mãe sobretudo, e falei, olha, eu acho que talvez o meu caminho seja esse, né? Eu sinto no meu coração que talvez Deus me queira perto dele nessa caminhada do seminário. E ali foi uma das maiores provas da presença de Deus na minha vida, porque eu não imaginava, né? Filho único, 14 anos. Eu imaginava que minha mãe não ia deixar, né? E aí eu lembro que os olhinhos dela encheram de lágrimas assim. Ela falou assim: Gabriel, se é Deus que te chama para isso, não é sua mãe que vai te impedir de seguir essa caminhada. E aí a gente foi ver transferência de escola, tudo isso. E aí em 2011 eu entrei no seminário aqui em Fortaleza. E desde então, estou nessa caminhada aí, desde 2011. E graças a Deus, em 2021, me tornei sacerdote, né? Mas é tudo por graça de Deus, estamos nessa caminhada aí. E assim, eu vou aproveitar esse momento assim, porque você falou assim, ó. Foi tão de Deus que quando eu falei para minha mãe, como sendo filho único, né? Ela aprovou. E aí uma das coisas que muitas vezes a gente tem que entender também é que quando Deus ele coloca a missão ali, ele também prepara a estrada, né? Perfeito. Na verdade, eu nasci numa família católica, então a fé para mim vem como algo muito natural, né? E a gente precisa aprender a exercitar essa fé no nosso dia a dia, né? Que não é fácil, porque cada vez mais a gente vive numa rotina que nos faz dar valor mais para aquilo que é imanente, para aquilo que eu consigo enxergar com esses olhos, que eu consigo tocar, né? E a fé pressupõe justamente o contrário. A fé é acreditar naquilo que eu não consigo ver. É acreditar naquilo que eu não consigo tocar. E esses olhos carnais não conseguem enxergar. E é aí que a fé e é aí que Deus fazem sentido. É quando a nossa humanidade não consegue alcançar uma determinada realidade, e aí que Deus e a nossa fé faz sentido. Na minha caminhada, isso foi muito importante, porque eu estava aqui em Fortaleza, participando de um encontro de 4 dias em que Deus falava no meu coração, eu te quero aqui. Mas lá no Maranhão, eu tinha minha mãe, eu filho único, e eu só pensava assim, ela não vai deixar nunca eu ir morar em outro estado com 14 anos. Só que eu falava assim, eu vou fazer a minha parte, porque Deus está falando no meu coração. Então a minha humanidade dizia, ela não vai deixar, mas os planos de Deus estavam traçados. Cheguei, conversei, e Deus já tinha colocado a sementinha no coração dela, né? Então, na minha vida, a fé, como nesse momento, fez sentido e faz sentido. Eu acredito que cada um de nós, acredito que vocês e quem nos assiste, quando a gente vai aprendendo a confiar de fato em Deus, a gente vai fazendo essa experiência de sermos surpreendidos com Ele. O problema é que muitas vezes a gente se acostuma a acreditar mais naquilo que a gente vê e a gente vai deixando a nossa fé de lado. Muito bem. Foi engraçado você falar tudo isso. Hoje pela manhã, eu tenho hábitos, eu pratico minha atividade física todos os dias, e aí quando eu volto, sempre quando eu estou no meu ritual de preparação para o trabalho, eu deixo o celular tocando numa playlist. O nome da playlist é Católicas do Lucas, né? Certo. E hoje chegou numa música que fazia muito tempo que eu não ouvia, né? E eu não acredito em coincidência, né? E era a música Tomé, do Davidson Silva, né? Incrível essa música. E aí que ele relata um pouco, ele faz ali um paralelo, né? Da vivência ali de São Tomé e como é que seria isso hoje atualmente, né? Sim. E que é exatamente isso, né? A gente precisar botar o dedo na chaga para poder acreditar, né? Que São Tomé disse, eu só acredito se ele vier aqui e eu botar o dedo, né? Sim. E
a vida e a rotina do empresário, ela é muito isso. Né? Ela tem muito a ver com fazer as outras pessoas acreditarem naquilo que ele está acreditando lá na frente, que ele já está vendo. Ele já viu que dá certo, ele viu a empresa grande, ele viu a coisa fluindo. Ele hoje pode estar, ele e 2 pessoas trabalhando, mas ele já vê 30. Ele já vê ele gerando muito mais emprego, ele já vê um negócio muito maior. E ter essa fé no negócio, e muitas vezes dar esse passo e confiar que é a história do dar o passo que Deus bota o chão, né? Muitas vezes é bastante desafiador. Hoje, e a fé é uma coisa que Deus nos dá e que, como você falou, a gente a gente deixa de treinar a nossa visão para essas coisas, para esse cuidado que Deus tem conosco. E o que você diria hoje, padre, para esse cara que está aí do outro lado, que ele se desacostumou de confiar? Ele a fé dele está fragilizada, ele está acostumado com as coisas do mundo e ele não consegue se abandonar, né? na providência, muitas vezes. O que é que você diria para trazer esse cara, assim, o tal do confia, né? Perfeito. Primeiro eu diria que bom que você está nos escutando e nos assistindo, né? Porque talvez isso seja uma mensagem de Deus falando para você, né? Tentando te resgatar e tentando trazer uma mensagem para o teu coração. E eu diria que eu acredito que todos nós fazemos um pouco a experiência do povo do Êxodo, do Antigo Testamento, né? Quando nós pegamos o livro do Êxodo na Bíblia, a gente vê a experiência do povo hebreu, né? Que é o quê? O povo que era escravo no Egito, que sofreu o pão que o diabo amassou lá nas mãos do faraó, e é um povo que vive as maravilhas de Deus. Vê Deus operando coisas grandiosas na vida deles. Vê Deus libertando eles daquela escravidão. Vê o mar vermelho se abrindo, vê eles passando no mar vermelho a pé enxuto, e aí entram no deserto, e aí eles começam na caminhada no deserto, diante de algumas dificuldades, a esquecer de tudo aquilo que eles viveram com Deus, de todas as maravilhas que Deus operou na vida deles. Um povo de memória muito curta, que às vezes é a nossa experiência muitas vezes. Eu tenho certeza que você certamente já provou das maravilhas de Deus na sua vida. Você certamente já fez alguma experiência profunda que te provou que Deus está contigo, que Deus está caminhando ao seu lado. Mas muitas vezes a nossa memória, ou as dificuldades do dia a dia, ou a aridez do deserto, as dificuldades, as turbulências da vida, muitas vezes nos fazem esquecer dessas maravilhas que Deus já operou na nossa vida, né? E a fé, ela é algo que precisa ser constantemente alimentada. Ela precisa ser nutrida, né? Assim como o nosso corpo precisa do alimento para ele conseguir continuar de pé, a nossa vida espiritual ela precisa ser constantemente nutrida para a gente continuar em contínua comunhão com Deus, né? Então eu diria assim, assim como o povo no deserto, recompõe a sua fé, lembra das maravilhas que Deus operou na tua vida, e que você possa refazer esse caminho de volta. E a experiência do filho pródigo, né? Deus, ele sempre está de braços abertos para nos acolher de volta na casa paterna, né? Basta que a gente se dê conta que a gente não precisa ficar mendigando as migalhas do mundo, que a gente tem esse Pai misericordioso que vem nos nutrir, que quer fortalecer a nossa fé e nos acolher e nos inspirar, né? É tão legal trazer esse ponto, porque muitas vezes as pessoas, elas têm... Na verdade, todos nós temos 2 opções, né? Quando se trata desse momento de se reaproximar da fé, né? A gente tem a opção de correr para Deus e temos a opção de correr de Deus, né? Só que quando a gente às vezes está cansado, a gente não consegue ver tudo de bom que já foi construído, a gente constrói uma negatividade que a gente tem que correr de Deus, porque a gente não merece, né? E aí, essa sua visão que você traz, né, do se deixar buscar isso também, é muito importante para entender que momentos difíceis sempre fez parte da história. Mas momentos difíceis não é a vida toda.
Perfeito. São momentos difíceis. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu, como empresário, eu entendo que Deus, Cristo, ele foi o maior líder da humanidade, né? E aí a gente tem que estudar, tem que buscar muitas coisas, mas eu queria que o senhor pudesse nos ajudar aqui, como nossa audiência, como o Lucas, como todos que estão aqui, podemos buscar de forma muito mais concreta e aplicar nos nossos negócios os maiores exemplos de liderança que nós temos, que até hoje são seguidas e dão certo, né? E trazem resultados, né? Eu trago isso porque às vezes a gente procura muitos livros e coisas e tem que continuar, temos que estudar muito, né? Mas nós temos um manual para a vida, que é a palavra. Perfeito. Né? E assim, eu queria pedir o que pudesse ser lembrado, mas assim, situações que comprovam cada vez mais a força dessa liderança que nós devemos estar plugados, estar pertos. Perfeito. Eu lembro que você fazendo essa pergunta, e eu lembrava, falando de liderança, que eu acredito que talvez seja um livro que muitos empresários leram, que é aquele famoso O Monge Executivo, Sim. né? E eu lembro que quando eu entrei no seminário, foi um dos livros que nos meus primeiros anos eu li e me chamava muita atenção. E eu lembro que o Simeão, que é aquele grande empresário que deixa tudo para ir morar no mosteiro e tal, o exemplo de líder que ele coloca é Jesus, né? O exemplo de liderança servidor e tal. Bem, o Padre Gabriel, eu colocaria 3 pontos assim que eu levo para minha vida, que eu acredito que me inspira e eu acredito que inspira muitas pessoas em relação à vida de Jesus. Primeiro, Jesus, ele era um homem coerente. E eu acho que na nossa vida, como seres humanos, e eu penso que como empresários, nós precisamos ser pessoas coerentes. Como que Jesus era coerente? Jesus, ele vivia aquilo que ele falava. Então Jesus, ele ia na sinagoga, ele pregava, mas aquilo que ele pregava, ele vivia no dia a dia, né? Então eu penso que, enquanto empresário, você precisa colocar na tua empresa, você precisa passar para os teus funcionários, você precisa colocar como valores, como visão da tua empresa, aquilo que seja valor e visão para você. Aquilo que você consiga viver. Eu penso que essa coerência de vida seja fundamental para nós enquanto seres humanos, para nós enquanto profissionais, e eu acho que o mundo hoje carece dessa coerência. Os maiores pecados que Jesus denuncia no Evangelho não são pecados morais. O maior pecado que Jesus denuncia no Evangelho é a hipocrisia dos fariseus. Aqueles que falavam uma coisa e viviam outra. Aqueles que tinham discursos muito bonitos, mas por dentro eram podres por dentro, né? E Jesus, ele mostra isso, ele é muito coerente. Então assim, ele fala, olha, vocês têm que servir. Vocês têm que servir ao próximo. E ele dá o exemplo. Lá na última ceia, ele coloca a toalha na cintura, pega a bacia e ele lava os pés de cada um dos discípulos. Ele diz, olha, vocês têm que estar no meio daqueles que são os mais necessitados. E ele mesmo sai nas ruas e ele cura o cego, e ele está no meio dos pobres, ele está no meio daqueles que mais precisam. Coerência. O discurso está alinhado com a vida. Então, eu penso que isso seja um ponto fundamental. Depois, entender que as pessoas não são coisas e que as pessoas estão acima das coisas. Eu penso que isso também seja uma armadilha nesse mundo empresarial. A gente inverter e colocar muitas vezes as coisas acima das pessoas. Não tem problema nenhum você lutar para ter dinheiro, para ter sucesso, para a tua empresa ter um bom patamar. Não tem problema nenhum você lutar para ter uma vida confortável. Mas você não pode fazer isso passando por cima de ninguém. Você não pode fazer isso explorando pessoas. Você não pode fazer isso esquecendo da sua família e esquecendo de você, sobretudo, né? Esquecendo de você, sobretudo. E Jesus, ele soube fazer isso muito bem. O projeto do reino é um projeto de pessoas. E um projeto empresarial, independente da área que ele se aplique, eu penso que ele precisa ser um projeto que seja pensado
em pessoas. Nem que seja assim, eu penso nisso para dar uma vida melhor para minha família, ou eu penso nisso pensando também no bem-estar dos meus funcionários, enfim. Mas eu penso que a gente não pode colocar coisas, ou dinheiro, ou bens materiais acima de pessoas, né? Penso que essa ordem precisa estar muito bem estabelecida. E por fim, um terceiro ponto que eu colocaria, Jesus ele era um homem da verdade. Ele mesmo se apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que como seres humanos, eu não vou nem colocar o mundo empresarial, mas entra dentro desse pacote. A gente é muito tentado em relação à verdade, à honestidade. Então eu penso que na medida em que a gente se aproxima da verdade, a gente se aproxima do sucesso, né? Eu penso que Jesus, ele vivia essa verdade. A palavra dele era muito honesta, a vida dele era muito transparente. Eu penso que à medida em que a gente vai vivendo os nossos projetos, construindo a nossa vida profissional, pessoal, em cima de honestidade e verdade, as coisas fluem para um sucesso maior. Coerência, respeitar as pessoas e verdade. Eu penso que esse pilar do exemplo de Jesus nos inspira e eu penso que é um exemplo para todos nós, enquanto seres humanos e, sobretudo, para os empresários. Show. Aí sim, hein? Que aula, viu? Que aula, viu? E você que achava que a gente ia falar só sobre fé aqui, né? Você que estava com uma expectativa diferente aqui. Vamos fazer um e-book só nessa parte aí, viu? Como é que o padre sabe de tudo isso? O Cícero foi muito assertivo, né? O Cícero disse que foi o maior líder que existiu, né? Nada não, a gente tem alguns bilhões de pessoas, 2000 anos depois, que continuam seguindo. Então tem alguma coisa que esse cara fez de certo aqui, né? Sim. E essa dimensão que eu trouxe primeiro, eu penso que é importante a gente trazer também, né? A gente nunca esquecer, e eu acho que Jesus traz isso de forma muito bonita. Porque a experiência da última ceia é a experiência da intimidade com os discípulos, né? Jesus estava se preparando para sofrer a paixão, para sofrer a cruz. Então, a última ceia que ele faz com os discípulos é quase uma despedida ali. É um momento de intimidade. Ali só estavam aqueles que eram mais próximos. E ali Jesus faz o lava-pés, né? Então, eu penso que se eu pudesse colocar um extra aí, né? Uma dica extra, a humildade. Né? A humildade. A gente nunca esquecer de onde nós viemos. A gente sempre saber que nós, independente de você ser CEO, de você ser gerente, de você ser master, nunca esqueça de ser humilde, né? de ter a liderança servidora, como o monge executivo nos ensina, né? De lavar os pés, porque eu penso que humildade cabe em todo lugar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não lembro o nome, mas o Lucas com certeza pode lembrar. Tem um livro que ele diz que assim, os líderes se servem por último. Né? Acho que é mais ou menos o tema, eu acho que é esse. Eu acho né? que é do Simon Sinek. E aí é interessante, porque enquanto o senhor falava, me lembrava que muitas coisas que a gente vai aprender no mundo dos negócios, e a gente percebe que tudo foi extraído da vivência de Cristo, né? Assim, Sim. tudo foi, tipo, quando fala na última ceia, o maior líder vai lá e serve. Né? O maior entre vós seja aquele que serve. Isso. Né? O maior entre vós seja aquele que serve, seja aquele que lava os pés de todos, né? E mais uma vez é o que eu digo, Jesus ele não só falou isso, ele mostrou isso com a sua vida. Né? O sacrifício da cruz é isso também. Né? Jesus ele morre na cruz para trazer a salvação para cada um de nós. Então isso aqui mostra uma entrega total. Né? Então eu penso que isso... Padre, sensacional. A gente vê algumas linhas, né? A gente que circula por muitas empresas, o Cícero também, e eu já vi diversos modelos de empresa que separa totalmente a questão da espiritualidade da condução do negócio. Cara, o empresário tem a sua fé, mas ele não coloca dentro do negócio. Mas eu tive recentemente numa empresa que a espiritualidade faz parte dos valores e da vida, inclusive do processo de tomada de decisão deles. Ele diz assim, rapaz, se está numa situação difícil, os caras param a reunião e põem em oração a tomada de decisão importante que está ali.
eu queria, assim, pra gente trazer pro cara que tá do outro lado, que às vezes ou ele não acredita, ou ele coloca, ou ele tá nesse norte de pensar nisso. Como é que a espiritualidade, como é que a fé, né, pode influenciar nessas decisões dentro das organizações? Como é que o senhor acredita que seria ou o correto ou a melhor condução da gente trazer, e como é que isso pode interferir dentro dos negócios? E se o senhor tiver algo, né, que ouve muito e conversa muito com muitos empresários, alguma situação dentro desse contexto que a gente possa exemplificar para a galera que está do outro lado? Tá. Em novembro, eu participei de uma conferência na Tailândia. E um dos temas que foi tratado foi sobre saúde mental. E um dos pontos em que se destacava essa dimensão de saúde era uma dimensão de saúde espiritual, né? Reconhecendo que a importância de ter-se uma vida espiritual, que não necessariamente está ligada a ter uma religião, mas você está ligado a um ser superior, né? E hoje é comprovado cientificamente que pessoas que têm essa espiritualidade desenvolvida, independente de qual religião seja, né, conseguem passar por processos, sobretudo de dificuldade, de tribulação, de desafios, de forma mais positiva, né? Por enfermidades, por momentos de tensão, por momentos de tribulação, como eu disse, de forma muito mais positiva. E tem grandes chances de, inclusive, alcançar processos positivos como curas, né? E ter níveis de estresses inferiores do que pessoas que não têm essa questão da espiritualidade, né? Então, o que eu diria, né, dentro desse contexto empresarial? Sobretudo, que as pessoas consigam desenvolver isso de forma respeitosa, porque cada vez mais a gente vive num mundo muito plural nessa dimensão espiritual, né, num nível de religião. Mas eu repito, espiritualidade não tem a ver com religião. Né? Espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é uma forma de você viver a sua vida. É uma forma de você se conectar com o ser superior. E entender que valores espirituais, os valores da espiritualidade, nós estamos no Brasil, então acredito que a maioria comunga da espiritualidade cristã, né? Sim. E a espiritualidade cristã, ela tem valores que são universais. Amar o próximo é universal. Fazer caridade com os mais necessitados é universal. Você fechar-se ao seu egoísmo e olhar um pouquinho para o outro é universal. Você perceber no seu setor de trabalho, na tua empresa, aquela pessoa que está um pouco mais abatida, que está um pouco mais retraída, ou até que não está rendendo tanto, e você ir lá e dar uma palavra e perguntar e se preocupar, isso é universal, né? E isso é espiritualidade. Não necessariamente espiritualidade é todo mundo segurar na mão e antes de cada reunião fazer uma oração. Mas é a gente conseguir refletir no nosso dia a dia para quem é cristão, aquilo que Cristo viveu, né? Então, o que eu diria para os empreendedores? Essa espiritualidade, encarar essa espiritualidade como uma vida de comunhão com Deus, com certeza, mas, sobretudo, que a gente consiga refletir no nosso dia a dia e nas nossas ações esse reflexo de Cristo. Eu penso que isso é o mais importante. Ser cristão é ser outro Cristo. Se você é cristão, e aqui entra na questão da coerência que eu falei antes. Se você é cristão, tenha Cristo como modelo, né? Lá na Tailândia, só 2% da população é cristã. 1%, um pouco por cento, são muçulmanos. E a grande maioria, 95% e cacetada por cento, são budistas, né? Mas você vê a coerência das pessoas com a religião que eles professam, né? Com as meditações, com o respeito ao próximo, com a busca pela evolução, coerência, né? Então, para nós que somos cristãos, o que eu diria em relação à espiritualidade? Busque viver na sua vida e na tua empresa aquilo que Cristo te propõe. Respeite o próximo, ame o próximo, coloque Deus acima de todas as coisas, mas que isso não seja só em relação à oração, que isso seja de fato
na vida, né? Porque não adianta nada, convenhamos. Eu posso rezar, eu posso criar calo no dedo de rezar o texto. Eu posso criar calo no joelho de rezar. Se na minha vida cotidiana eu não consigo refletir aquilo que a minha espiritualidade diz, com a minha família no meu dia a dia, com o meu trabalho, com a minha empresa, não vale de nada essa espiritualidade, né? Então, mais do que essa oração, eu penso que é refletir no dia a dia os valores que eu acredito com coerência. Eu penso que isso é o mais importante. Boa, boa. Forte, hein? E, cara, Cícero, a gente tem um movimento muito forte em relação ao tocante dessa questão de fé, né? Que música mais tocou o seu coração nesse ano de 2024? Pra mim foi Terra Seca. Terra Seca. Vocês não estão vendo daí não, mas o Padre Gabriel, ele tem um negócio ali do lado ali, que é um violãozinho. E ele disse na apresentação dele, fez questão de dizer que é músico amador, viu? Ele botou um amador ali, mas se vocês... O amador é para vocês relevarem. Porque qualquer nota errada e desafinação. Vocês vão no perfil dele lá. Vocês vão no perfil dele lá e depois vocês escutem lá as músicas dele. Qual é o Instagram, o padre? É pe.gabrielanderson. pe.gabrielanderson. Depois vocês olham lá que... Eu posso, desculpa interromper, mas eu posso fazer um pedido? Sim, claro. Esse episódio está indo ao ar dia 24 de dezembro. É isso. Né? E aí, esse episódio, a gente já está há 7 dias do final do ano, né? E ao mesmo tempo a gente também pode olhar 7 dias de um novo momento na vida de todos nós, né? E uma das coisas que move nós que somos empreendedores, que move toda a profissão, se chama coragem, né? Perfeito. Precisamos dessa coragem também, né? Mas aí existe uma coragem que ela só existe fielmente se tiver fé, né? Porque eu sou corajoso e as coisas não estão acontecendo como eu quero. Aí a coragem morre? Não, tem que ter fé. E eu queria pedir uma música aqui, mudando um pouco. Certo. Queria pedir a música Confia em Mim. Confia em Mim. Isso. Que é da Vida Reluz. Vida Reluz. Vida Reluz. Vida Isso. Reluz. Vamos lá. Músico amador precisa de cifra. Então, Aqui comprovando... é o jogo da vida real. Aqui é o jogo da vida real. Comprovando que é música amador, vamos aqui de cifra. Então vamos lá. Confia em Mim, Vida Reluz. Como vocês ouviram no início, pessoal, a humildade faz parte do grande líder, né? Então vamos lá. O músico amador vai começar, tá? Essa música, ela é uma... Antes, só introduzindo, né? Eu penso que ela traz uma mensagem muito forte, né? De confiança, né? E dentro desse contexto do Natal, eu acho interessante porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente se questiona por que a gente está passando por momentos difíceis. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando Jesus estava para nascer, Maria e José foram para Belém e não tinha lugar onde ele nascer. Maria e José estavam batendo na porta de todas as hospedarias e não tinha lugar para Jesus nascer. O Filho de Deus não encontrou lugar para ele nascer. E aí ele vai nascer lá naquela estrebaria junto dos animais, né? Então muitas vezes a gente passa por momentos de tribulação e a gente se questiona, mas na vida daqueles que fazem parte da história da humanidade, José, Maria, Jesus, não foi diferente, né? Mas mesmo assim eles não reclamam, passam por isso com confiança, né? Então escutem essa música com confiança, né? Tentando buscar e entender essa presença de Deus ao lado de vocês. Vem,
que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Amém? Segura, Lucas. A gente... Essa música ela tem um significado muito forte para mim. Há alguns anos a gente tomou uma decisão muito difícil, eu e a minha esposa. Nós éramos sócios de um outro negócio, 2 unidades de uma escola, e a gente resolveu apostar nesse projeto que era 2P Treinamentos, né? E a Alessandra já não trabalhava mais e ela estava num momento de... Já tinha acabado de chegar o João e a gente ia fazer uma aposta e dizer assim, vamos mudar, vamos virar o jogo aqui para esse negócio. E aí não tem outra opção. Ou dá certo ou dá certo. E foram muitas noites, né? muitas madrugadas, fazendo projeto, montando treinamento, organizando as coisas para fazer a coisa acontecer. E quando eu estava no meu escritório à noite, era essa música que eu botava sempre. Então eu peço desculpa aí, pessoal. Toque aí o barco aí para a próxima pergunta e vamos embora. Mas isso é bonito, o Lucas, você partilhar, inclusive para quem nos acompanha, porque talvez outras pessoas estejam numa situação semelhante, né? E eu acredito que vem muito ao encontro do que eu disse antes. Quando a nossa humanidade encontra um limite, é aí que a nossa fé precisa fazer sentido, né? É aí que a nossa fé precisa fazer sentido. E muitas vezes, gente, nós temos tantas pessoas que nos inspiram, né? Nós temos grandes empresários, nós temos grandes referências do mundo business, que são referências para nós, né? E muitas vezes a gente se esquece da grande referência da nossa fé, que é Jesus. Em quem a gente é chamado a depositar a nossa fé e descansar o nosso cansaço, a nossa falta de confiança,
as nossas incertezas, os nossos medos, né? Então, muitas vezes nós depositamos a nossa confiança no humano e esquecemos de confiar naquele que é o sentido da nossa fé e da nossa esperança. Então eu penso que esse teu testemunho, Lucas, acho que nos inspira e vem de forma muito positiva ao encontro do que nós estamos celebrando aqui. E uma das coisas mais importantes que a gente também tem que entender, né, pegando esse testemunho do Lucas, é que a humanidade ela tem um limite. Sim. E aí, todas as vezes que a gente queremos ultrapassar esse limite, entenda, eu não estou dizendo que a gente não pode se superar e fazer coisas melhores, não é isso. Mas existe sim um limite. E aí é nesse momento que a gente precisa ter uma conexão muito clara com a fé para que esse limite ele não seja um ponto final. Sim. Mas ele seja uma continuidade de algo extraordinário, que sozinho a gente não consegue, né? Sim. É aquela questão, o Lucas trouxe uma coisa muito legal que muitos empreendedores passam também. Mas por ele ter uma fé muito forte, fortalece a missão, que é quantos momentos sozinhos vocês que estão assistindo agora também não têm, né? Quantos momentos sozinhos de decisão que afetam não só você, mas afetam sua família, várias outras famílias, várias outras pessoas. Só que na força do braço não é sustentável. Você tem que ter ação, claro. Mas na força do braço não é sustentável. E muitas vezes na força do braço, em vez de resolver, você aumenta o buraco. Né? E aí é muito importante trazer isso, porque todo mundo vê o palco, né? Todo mundo vê isso aqui, todo mundo vê as redes sociais, entendeu? Mas existe aquela madeira Sim. que foi feita o palco que está coberto, que ninguém vê, que fortalece o palco. Sim. Né? Isso é muito importante, né? E pegando esse momento, padre, como o senhor é padre e com certeza muitas pessoas confessam com o senhor, trazem muitos pontos e isso também precisa de uma nutrição da sua fé também. Sim. Né? Precisa de uma nutrição da sua fé também. Né? E se o senhor pudesse trazer casos, não é caso, mas métodos práticos para quem hoje quer voltar a se aproximar desse amor paternal. Pessoas que querem hoje dar aquele primeiro passo de volta, né? O filho pródigo indo de encontro ao pai misericordioso. Certo, né? E aí, quais passos o senhor poderia sugerir? Ó, comece assim e vá se conhecendo, né? Perfeito. Bem, o primeiro passo é a gente perceber a distância, né? O filho pródigo, ele precisou se dar conta da sua situação de miséria e de distância do pai, né? Então ele se deu conta, poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo, e aqui eu tô longe e na miséria, então não faz nenhum sentido. Então eu penso que a primeira coisa é a gente se perceber essa distância, né? E lembrar o quanto é bom estar na casa do nosso pai, né? E estar disposto a fazer esse caminho de volta. Então eu penso que o primeiro ponto que eu diria é retomar a vida de oração, né? Então a gente fazer oração. E oração é muito mais do que rezar Pai Nosso e Ave Maria. Oração é a gente aprender a conversar com Deus. A gente precisa aprender a construir intimidade com Deus. E a gente não constrói intimidade com quem a gente não conversa. Um ponto fundamental para a gente construir intimidade com alguém é a gente conversar. E nós construímos intimidade com Deus conversando, né? Então eu diria que um dos passos principais é a vida de oração. Então assim, o dia tem 24 horas. Será que nessas 24 horas do dia a gente não consegue tirar 5 minutos? Não precisa ser 1 hora, não precisa ser meia hora, mas 5 minutos para estar só você e Deus. E nesses 5 minutos conversa com Ele. Coloca aquilo que está no teu coração. Aproveita para agradecer pelo que você tem, aproveita para pedir aquilo que você quer, aproveita para tentar ficar em silêncio um tempinho e escutar aquilo que Deus quer falar para você, mas conversa com Ele. Como que se conversa com um amigo? Eu penso que se você conseguir fazer 5 minutos de oração diária, com essa conversa pessoal com Deus,
todos os dias, isso vai fazer diferença na tua vida. Então eu penso que construir essa intimidade é o passo principal. Lógico, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, para quem é católico, rezar o terço, ter essas devoções diárias ajuda demais. Mas eu penso que a construção dessa intimidade através dessa oração pessoal, dessa conversa, eu acho que é muito importante. Segundo, eu acho que é muito importante a gente fazer parte de uma comunidade. Congregar, isso nos ajuda também. Entender que no caminho de fé nós não estamos sós, né? É muito importante a gente caminhar junto. Porque quando a gente está isolado, a gente se torna vulnerável, né? Então, se você faz parte de uma comunidade, tem uma religião, frequente, né? Para quem é católico, vá na missa, né? O domingo é o dia sagrado, é o dia do Senhor. Então, Fortaleza é a cidade que eu acho que mais tem missa no Brasil. Tem missa de 5 da manhã às 9 da noite. Meu amigo, não tem desculpa. Isso é verdade. Não tem desculpa. Então, e é o momento em que a gente vai lá receber o corpo e o sangue do nosso Deus. Então, isso também fortalece a nossa fé. Vai escutar a palavra e vai estar lá reunido com os irmãos. Então, eu penso que na semana recarregar as baterias para ter força para a semana. Então, nas 24 horas do dia, a oração pessoal. Na semana, a missa para quem tem outros cultos. Enfim, a sua religião, a sua comunidade, né? E o terceiro ponto, que eu já falei também, é no dia a dia, na vida, a gente ser coerente com aquilo que a gente acredita. Se eu sou cristão, eu preciso refletir na minha vida aquilo que Cristo coloca, né? Isso é muito importante, gente. Coerência de vida. Cristo diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. E aí no meu coração eu fico nutrindo ódio, rancor, mágoa. Isso é uma incoerência muito grande, né? Jesus diz, olha, a gente precisa perdoar 70 vezes 7. E no meu coração eu fico segurando o perdão, né? Muitas vezes Jesus falou, a gente tem que olhar o órfão, a viúva, os mais necessitados, e muitas vezes a gente se fecha num egoísmo, né? Então essas incoerências também vão nos afastando de Deus. É a gente entender que fé tem a ver muito mais com vida cotidiana também, com uma praxis, né? Com uma ética, né? Então, oração pessoal, eu e Deus, oração comunitária, na minha igreja, comunidade, e, sobretudo, vida, né? Vida cotidiana. Pode falar. Só. Eu quero até trazer um ponto muito importante, assim, o senhor começou com a parte da oração pessoal, sabe? Eu passei e tô me erguendo de um momento muito difícil que eu vivi, né? E assim, se eu começar com essa parte, foi uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente sabe o que fazer e sabe como fazer, mas não consegue fazer, né? E aí eu queria trazer um ponto que muitas vezes as pessoas elas vão querer começar a oração pessoal, só que elas dizem assim, eu não sei o que falar. E aí elas param, elas não continuam, sabe? Eu digo isso porque eu passei por esse momento e foi a hora que eu entendi que eu disse, cara, eu não preciso muitas vezes falar, eu preciso, Senhor, nesse momento eu não estou conseguindo falar, mas o Senhor conhece meu coração. Por favor, age. E aí, no outro dia, você já sabe o que falar. Uhum. E às vezes o inimigo, ele quer justamente nos barrar esse primeiro passo, né? Porque muita gente deve dizer assim, mas eu não consigo oração pessoal. Por quê? Porque eles estão modelando oração inicial, às vezes, do outro. Eles não estão olhando para si. Né? E aí eu queria trazer muito esse ponto, porque às vezes é onde as pessoas não começam. Eu não sei fazer a oração, tá? Senhor, tu sabe tudo. Meu coração agora tu sabe. Só que amanhã eu já consigo fazer a oração que eu não conseguia hoje. Sim. E isso não é mágica. Isso é espiritualidade. Né? Assim, eu só queria reforçar isso porque muitas pessoas nesse exato momento elas dizem assim, mas eu quero. Não sei como. Não é? Só abre. Né? Eu penso que tem um outro ponto muito importante, que para muita gente existe uma distância gigantesca entre elas e Deus. Que foi colocada ou por elas, ou por algum líder religioso, ou que talvez não tenham tido um vínculo com a religião apropriado. E Jesus, ele vai dizer mais uma vez, lá na intimidade do lava-pés, da última ceia, ele vai dizer, eu não vos chamo servos,
eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu conheci do meu Pai. Jesus, ele se aproxima de nós como um amigo. E ele quer que a gente se aproxime dele como amigo. Senhor, Salvador, mas amigo. Então, a gente não precisa de muitos protocolos para chegar até Deus. Você não precisa usar a segunda pessoa do pretérito perfeito, do singular indicativo. Não! Converse com Deus, converse com Jesus como conversa com um amigo. Né? E falar o quê? Fala aquilo. Jesus fala, pedir recebereis, procurar e achareis, bater e a porta será aberta. Né? Então, é conversar, coloca, fala do teu dia, rapaz, hoje o trânsito, Senhor, hoje o trânsito estava difícil, hoje lá na empresa foi difícil, aquele funcionário, aquela situação em casa, na família, isso está difícil, hoje está complicado. Partilha com Deus isso, né? Partilha a dificuldade, coloca isso na tua oração. Deus sabe tudo, sabe, mas Ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente coloque, e isso faz diferença, não para Deus, faz diferença para nós. Conversar com Deus faz diferença para a gente, né? Entendermos uma coisa. Nós, sem Deus, não somos nada. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. A terra, sem a planta, continua sendo terra. A água, sem o peixe, continua sendo água. Deus, sem nós, continua sendo Deus. Agora, a planta sem a terra não é nada. O peixe sem a água não é nada. Nós, sem Deus, não somos nada. A oração, ela vai fazer diferença para a gente. Então, é muito importante que a gente aprenda a ter essa disciplina. E muitas vezes a gente, você falou, né? A gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não faz. Porque às vezes a gente tem Deus como esse que a gente... Deus me entende, Deus sabe do meu coração, Deus, rapaz, hoje eu não vou rezar não, né? E as coisas de Deus a gente sempre vai deixando para depois, né? Vai relativizando. E bom seria se a gente aprendesse a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Porque a gente iria ver muitas coisas mudando na nossa vida, no nosso cotidiano, se a gente aprendesse a colocar Deus como, de fato, top 1 na nossa lista de prioridades. Boa. Devidamente recuperado. Quando você trouxe essa questão do voltar, né? Tem uma questão muito importante que eu ia acrescentar na sua lista humildemente, claro, né? Como sugestão, que é quem você segue nas suas redes sociais. Do que você tem se alimentado? A gente tem o movimento da oração, a gente tem o movimento de você fazer tudo isso, e da oração comunitária, e eu quero aproveitar, mandar aqui um abraço para toda a galera do Amari, pessoal do A90, que sabe que o... C15. Que sabe que o padre está aqui com a gente, com certeza está acompanhando esse episódio. Mas quem você segue? Eu sigo um canal no Instagram que é do C.S. Lewis, que as pessoas conhecem o C.S. Lewis pelas Crônicas de Nárnia, que inclusive é uma obra com cunho cristão absurdo, né? Sim. Então, se você ainda não assistiu, inclusive, recomendo. E ninguém sabe que o C.S. Lewis era um grande evangelizador, um grande cristão e católico. Sim. Foi responsável, inclusive, pela conversão do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, que também é uma obra de cunho. Então, e lá todo dia, quando eu abro o meu Instagram, tem lá uma mensagem do C.S. Lewis, falando sobre uma reflexão de Deus. E às vezes você vai para o Instagram para se distrair e às vezes vê alguma coisa que vai te tirar do centro, mas tem alguma coisa ali para te puxar. E nas coisas do dia a dia, né, eu gosto muito de você estar com Deus ali no dia a dia. Eu tenho eu tenho um referencial teórico que eu gosto muito, que é São José Maria Escrivá,
que, né, fundador da Opus Dei, que ele traz para você evangelizar, encontrar Deus e fazer ele nas coisas ordinárias, evangelizar pelo teu trabalho, com o teu trabalho, né, através do teu trabalho. E como que você está fazendo isso nas pequenas coisas, né? E tem um momento que você falou que ser cristão é tentar ser igual a Cristo, né? E ele fala disso até das pequenas coisas. Então, quando eu falo isso, eu falo de alguém que está no movimento de retorno. Da mesma forma, tive um momento afastado da igreja, e de 2018 para cá, já são aí 6 anos que a gente vem eu e a Alessandra, numa caminhada de estarmos mais próximos e ter Deus nas nossas coisas, nas coisas que a gente faz e que a gente constrói. Então, eu queria dar mais essa sugestão. E o Cícero trouxe uma coisa, que é essa dificuldade, esse distanciamento, e nós somos pequenos, né? Isso aí que você tá trazendo, de que nós sem Deus, né, não somos nada. E muitas vezes, dentro desse movimento de distanciamento, existe o seu julgamento próprio, né? Diante dos seus pecados, você se sentir tão sujo e indigno, né, dessa volta. E muitas vezes esse movimento de você se sentir sujo e indigno cria e constrói essa barreira, né? E aí tem uma palavra muito, muito forte, né, que algumas pessoas têm dificuldade de trazer ela para dentro da sua vida, que é o perdão. Tanto o perdão para ela se dar, no sentido de dizer, você em algum, nem digo nem ela se dá, mas ela mas acaba sendo, né, se a gente for trazer aqui, mas é confiar que esse perdão ele vem de Deus, e que você diz assim, rapaz, Deus já te perdoou. Por muitas vezes a gente passa pelo processo de confissão, e muitas vezes continua ali, pô, eu não sei se eu ainda estou, né? se eu sou digno, se eu estou ali realmente purificado, né? E em relação aos pecados, às falhas que cometeu. Já aconteceu, né? E esses casos já chegaram até o senhor, e se sim, né? Eu acredito que é um movimento que, pelo que eu já conheci e conversei com outras pessoas, até mais comum do que a gente imagina. E talvez até já tenha respondido com as perguntas anteriores, mas como tirar esse sentimento do eu não sou digno de estar aqui, ou de dizer assim, eu ainda não me perdoei, né, por conta desses erros e dessas falhas? Isso é muito mais, eu penso que isso seja muito mais uma tentação do mal do que, de fato, algo genuíno, né? Porque o que acontece? Quando nós somos perdoados por Deus, a Bíblia fala que Deus apaga os nossos pecados. Então vocês imaginam um quadro branco, né? E à medida que nós vamos pecando, os pecados são escritos ali, né? E quando Deus nos perdoa, para nós que somos católicos, sobretudo através do sacramento da confissão, né? É como se aquele quadro fosse... Deus pegasse uma esponja e apagasse aqueles pecados. Quando nós ficamos lembrando daquilo, e esse sentimento, sobretudo de culpa, é como se o demônio ficasse sussurrando no nosso ouvido. Mas você lembra daquele dia lá, aquele dezembro de 2015, que você fez isso, isso, isso? Deus já esqueceu. Mas é como se o mal ficasse lembrando e impedindo a gente de seguir em frente, né? Então, o que eu diria? Que a gente se aproximasse um motivo de a gente se aproximar mais de Deus, né? E a gente se entender, gente, não como merecedores, porque nenhum de nós é merecedor. O padre não é merecedor da graça de Deus. Nós somos salvos, nós somos redimidos, não porque a gente merece. Ninguém é digno de ser salvo.
Todos nós somos pecadores. Todos. São Paulo vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos. Né? A salvação vem a nós por amor e graça. É isso. É amor e graça. Né? E aí a gente na nossa vida vai tentando, através da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as nossas obras de caridade cotidianas, retribuir um pouco daquilo que a gente recebe. Né? Mas a salvação é graça de Deus. Né? Então não é merecimento. Não é porque você vai um pouco mais para a igreja, vai honrando mais a tua esposa, vai, enfim, conseguindo. Não. É graça. Né? Então, à medida que a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai conseguindo entender isso, né? Que é amor, né? Que o perdão, esse perdão vem a nós unicamente por amor, né? Mas é um sentimento que realmente persegue muitas pessoas, né? Que realmente vem e que a gente tem que pedir a Deus a graça dele ir purificando, né? Isso no nosso coração. Mas eu diria isso, né? Que à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente peça essa graça de se sentir verdadeiramente perdoados. Não porque a gente merece, né? Mas porque, de fato, Deus ele derrama essa graça nos nossos corações, porque Ele nos ama. E queria só trazer um ponto disso, Padre, também, que assim, que a gente também deve se lembrar que se nós estamos aqui hoje, se você está aí ouvindo a gente também, é porque você é importante. A sua vida importa. E quando eu digo você é importante, sua vida importa, é porque existe no mínimo uma pessoa que gosta muito de você. E eu trago isso porque parece que num momento difícil a gente esquece disso também. E às vezes o importante a gente quer levar a pessoa que tem um título, que é um influenciador na internet, que é... Não. Todos nós somos importantes se existe alguém que se importa conosco. Com certeza. Só que Cristo se importa conosco, mesmo se não tiver ninguém, né? Abre e fecha parênteses. Com né? certeza. E aí é importante ter isso muito claro, né? Porque isso também, num momento difícil, faz a gente esquecer. Né? E não é vaidade, não é ego. Ah, eu sou importante, não. Mas é saber que sim, existe uma saída. Né? Sim. Exatamente, exatamente. Nós valemos o sangue de um Deus crucificado. Né? Deus, ele morreu pessoalmente por cada um de nós. Né? Então isso é maravilhoso. Né? Não somos dignos, mas o amor de Deus nos alcança. Padre, reta final, a gente faz um bate-bola mais rápido aqui. Vamos lá. O nome do podcast é Aí Sim. Certo. Qual foi o momento, o dia Aí Sim do Padre Gabriel? O dia Aí Sim foi o dia da minha ordenação, o dia que eu morri pro mundo e nasci para Deus, o dia que nasceu o Padre Gabriel. Boa. Padre, se eu pudesse indicar ou um livro, ou um filme, ou uma série, o que é que o senhor indicaria? Eu indicaria a Bíblia, que eu penso que para nós deveria ser o nosso manual. Dentro da Bíblia, qual o melhor livro? Eu não diria o melhor livro, mas eu lembro que quando eu estava no seminário, um livro que me inspirou muito, que me marcou muito, foi o livro de Jó, e que faz muito sentido para a fé, que foi um homem que passou o pão que o diabo amassou e se manteve firme na sua fé. Então acho que para quem está passando por um momento difícil, inspira bastante. Boa. Maior desafio na jornada? O maior desafio, eu diria que... Ixi, pergunta complexa. Desafio, acredito que... Eu diria... Eu vou falar assim, conciliar o tempo, né? Honrar o tempo, fazer bom uso do tempo. Legal. Com tudo aquilo que... Legal. Que é oferecido, os convites que são feitos, organizar bem o tempo, fazer bom uso do tempo. Ou seja, sintam-se privilegiados. Total. Padre, você vai ter 60 segundos, onde certo. Todo mundo ele vai parar para ouvir essa mensagem que o senhor vai dizer agora. É uma mensagem onde toda a população mundial ela não vai prestar atenção em mais nada, só em cada palavra e gesto que o senhor vai trazer agora. Qual mensagem o senhor deixa? Vou terceirizar. Vou falar uma frase de Santo Inácio de Loyola que eu
tento trazer como lema da minha, como inspiração da minha vida. Santo Inácio, ele tem uma frase que ele diz: rezai como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhai como se tudo dependesse de você. A fé, ela só faz sentido se ela vier nutrida pelo trabalho, pela nossa prática. Então a gente precisa confiar, ter fé, rezando para que Deus trabalhe na nossa vida, confiar, rezar, estar em comunhão com Ele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Regaçar as mangas, levantar e trabalhar, ser honesto, ser verdadeiro, ser transparente e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que esse mundo, de fato, enfim, para alcançar os nossos objetivos. Então, rezar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse de você. Essa é a mensagem. Show! Aí sim! Aí sim, padre. Nenhum convidado nosso sai daqui de mãos abanando. Opa, bom saber. Então a gente tem aqui um presente da Mr. Simple, que patrocina, apoia o nosso podcast. Nosso amigo Davi, que está com a gente aqui nessa jornada, nessa caminhada, mandou aqui essa lembrança. Opa, que beleza. Espero que goste. Posso abrir? Claro. Pode. Com toda certeza. Vou rasgar aqui para... Esse adesivo aí é do bom, viu? Rapaz, isso aqui essa é a ideia, essa é a qualidade, ideia. viu? Essa é a ideia. Foi? Ó. Rapaz, rasgar a sacola, mas não rasgou o adesivo. Acho que vai ser mais fácil fazer assim. Pegar pelo lado. Rapaz. Muito bem aí. Bonita, Mais rapaz. alta qualidade aqui. E olha a qualidade do tecido. Rapaz, o negócio aqui é bom mesmo, viu? Viu? Muito bem. Excelente, Gostou? muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa. Vou usar em breve. E Muito padre, nós também temos aqui uma lembrança que representa muito o que a gente passou nesse momento e o que a gente realmente acredita e quer dizer pro senhor. Certo. Olha aí, rapaz. Personalizada. Que as embalagens tudo são assim, viu, padre? Rapaz, para aumentar o mistério. Aí sim, podcast. Padre Gabriel Anderson, sua história nos inspira. Muito bem, obrigado mesmo. Show de bola. Uma alegria. Boa. Obrigado, Cícero. Bom, Abençoe. gente, esse foi o nosso episódio de Natal. Ainda não acabou, não sai daí, hein? Padre Gabriel, para o pessoal acompanhar um pouco mais o trabalho do padre nas redes sociais, como é que o senhor já falou, mas para quem não ficou atento, como é que o pessoal faz para achar o senhor nas redes sociais? Então, estou lá no Instagram, pe.gabrielanderson, quem quiser seguir, acompanhar, de vez em quando posto uns videozinhos lá como música amador, né? Então quem quiser seguir lá, sinta-se à vontade. E eu também resido no Seminário São Camilo, lá também tem missas todo domingo às 18h30. Então quem quiser participar também lá de alguma missa lá na comunidade. E vale a pena também a missa toda a vida casa cheia, né? São desconvidados. Joia. Cícero, meu amigo, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Você me encontra através do Lucas Vieira 2P. Esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da empresa José, da Mr. Simple e o apoio da HubX Studio. Mas a gente, como eu disse, não acabou. Esse episódio é de Natal. Padre, a gente consegue encerrar com a música natalina para o pessoal que está aqui com a gente? Conseguimos. Vou colocar aqui uma musiquinha de Natal, botar a cifra aqui pra gente. Vamos colocar uma musiquinha de Natal para nos inspirar nesse clima natalino. Então, enquanto o Padre Gabriel busca aqui a cifra, um prazer estar com você nesse ano de 2024. A gente torce que o seu 2025 seja de muito sucesso. Fica com a gente está aqui com você toda terça, a partir das 20 horas, lançamento de episódio novo. Cícero, algum recado pra galera? Só quero que você entenda que nada é do nada. Continue em movimento, tenha fé em Deus e faça a sua parte bem feita. Vocês, Padre Gabriel. Vamos lá então.
Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro Papai do Céu. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Feliz Natal! Aí sim, muito bom, muito bom. Feliz Natal para vocês, Deus abençoe vocês. E toda terça, aí sim, podcast aqui, vamos para cima. Show! Feliz Natal, pessoal. Aí sim, podcast.